Vamos abrir a escritura na Epístola de Judas. O capítulo é único, vamos ler os versículos 12 e 13, que dizem assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Queridos, nós agora chegamos na mensagem em que vamos intitular as características dos apóstatas, as características dos hereges, as características destes homens maus de que Judas fala no versículo 4 desta epístola. Interessante que nós precisamos pensar um pouco, porque agora acabei de usar a palavra herege. Essa palavra ela tem sido muito mal utilizada e muito mal empregada, até porque ela surge no contexto histórico da igreja organizada, sendo usada pela igreja católica romana. É verdade que esse termo já era usado na igreja primitiva. O problema é que o termo herege, ou aquele que difunde heresias, né? Ele foi usado por muito tempo pela igreja católica romana para falar daqueles que não concordavam ou que tinham dissonância com respeito às doutrinas que a igreja católica divulgava. Então ocorre que qualquer pessoa, no tempo da Idade Média sobretudo, que não concordava com os ensinamentos que a igreja católica difundia, pregava, ensinava, a igreja os chamava de herege. Agora, a grande questão é se esses que discordavam dos ensinos estavam corretos na sua concepção acerca da verdade ou não, né? De modo então que todos estes que discordavam não somente eram chamados de hereges, mas também de sectários. Daí, quando houve a reforma protestante, que muitos católicos, mesmo líderes dentro da igreja católica, saíram, foram chamados de seitas, e as instituições que surgiram da reforma foram chamadas de seitas. Então daí os irmãos imaginam que a igreja romana acusava de herege e de sectário aqueles que não concordavam com os ensinamentos da igreja católica romana, mas não necessariamente eles estavam errados. Olha, veja que o próprio apóstolo Paulo, no seu tempo, foi chamado pelo judaísmo de ser uma peste e o líder de todos os hereges daquele tempo. Então, assim como o catolicismo chamava os que discordavam dele de hereges e de sectários, assim também o judaísmo chamava os cristãos de hereges e de sectários. Vocês percebem a questão? E o pior, veio depois, agora eu estou me referindo após o movimento de reforma, surgiram as igrejas pentecostais, igrejas evangélicas. E daí eles passaram, inclusive, a colocar no rol de hereges e de heresias todas as igrejas que tinham diferenças de um grupo maior de igrejas pentecostais. Então é assim, é sempre um grupo chamando o outro de herege, né? É sempre um grupo que é chamado de herege, que vai chamar de herege aquele que também não concorda consigo. Bem, de todo modo, nós temos que usar esse termo, ou quando ouvirmos esse termo, devemos pensar na relação com a verdade e não com qualquer instituição. Não é porque a igreja católica chama alguém de herege que esse tal seja um herege, no sentido próprio da palavra. Não é porque a igreja evangélica chama tal grupo de hereges que eles de fato sejam. Lógico, eu não estou aqui fazendo apologia a grupo algum. Quero dizer que esse termo herege ou heresia deve ser empregado sempre na relação com a verdade. Qualquer pessoa que dissoa da verdade divina se torna um herege. E a heresia é qualquer ensinamento que não está de acordo com a verdade revelada nas Escrituras, na pessoa
de Jesus Cristo, que é a própria verdade. Ok? Então veja que Judas, depois de apresentar não somente o tema da sua carta, não somente apresentar a motivação desta carta, de apresentar o problema que o levou a escrever essa carta, que é a influência de homens maus e perversos que se introduziram com dissimulação no seio da igreja, com heresias destruidoras. Depois que Judas apresenta que para estes homens há o juízo divino que recairá sobre todos eles, depois que Judas dá os exemplos dos juízos que já aconteceram na história, como com os hebreus, com os anjos caídos, com Sodoma e Gomorra, e depois também que Judas apresenta as motivações destes homens perversos, ele chega, a partir do versículo 12, às características práticas destes homens. Ou seja, esses homens, eles haviam penetrado o seio da igreja. Versículo 4, eles se introduziram no seio da igreja com dissimulação. E agora Judas vai falar um pouco sobre como esses homens viviam no seio da igreja. Isso é de grande importância, sobretudo porque o problema dos hereges e o problema das heresias não é um problema somente do tempo de Judas, nem somente do tempo da Idade Média, mas também é um problema próprio do nosso tempo. Esta epístola de Judas, ela é muito contemporânea quanto ao seu tema, quanto às propriedades do pensamento de Judas acerca do problema da heresia, do problema da corrupção do conhecimento da verdade. Então Judas, ele começa a falar acerca destes homens e da sua vivência prática no seio da Assembleia, para que os irmãos pudessem identificá-los, ou identificar as características de tais pessoas. Interessante que ele começa dizendo que estes homens, versículo 12, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, sendo estes pastores que a si mesmos se apacentam. Ele começa dizendo que são rochas submersas em vossas festas de fraternidade. De acordo com a Escritura, uma rocha, ela serve ou para edificação ou para tropeço. Ou se edifica sobre uma rocha, ou serve para tropeçar alguém, para fazer alguém cair. E evidentemente que à altura desta carta, onde nós já chegamos, já se percebe que estes homens, enquanto rochas submersas, não podem ser rochas de edificação. Eles só podem ser rochas de tropeço. E são rochas submersas. Ou seja, você nem mesmo pode vê-las. Você nem mesmo pode se livrar delas, porque elas estão ocultas no seio da comunidade. Ou seja, são pessoas que se introduziram, que são pessoas dissimuladas, e estão ali para fazer os outros tropeçarem, tropeçarem na palavra, tornar a mesa farta das revelações, torná-las um laço. Ou seja, imagine vocês que o grande poder que tem um pregador. Todo comunicador tem um grande poder, tem uma grande influência. Todo orador, todo pregador é um influenciador. Porque certamente se ele fala, partimos do pressuposto que ele tem o dom da palavra, ele tem o dom de organizar o pensamento. E se ele é alguém, digamos assim, que tem o domínio da fala, então certamente ele tem um dom muito grande, capaz de influenciar aqueles que não são tão bons na fala, de modo que todos os homens, de um jeito ou de outro, acabam sendo influenciados pelos grandes oradores. Podemos até dizer que, sobretudo nos nossos dias, hoje em dia, a grande arma, digamos, do século 21, é exatamente o discurso. Aqueles que têm um discurso, e têm um bom discurso, eles são capazes de influenciar muitas pessoas. Então, é certamente com o discurso, com o uso da palavra, não da palavra de Deus, mas com o uso da palavra, é que essas rochas submersas fazem tropeçar os filhos de Deus, usando a própria Escritura para enganar. Então, não é sem razão que alguém no passado já se referiu às Escrituras dizendo que ela seria a mãe de todas as heresias.
Não que a Escritura seja em si mesma mãe de heresia alguma. O problema é a complexidade de ensinamentos, de dispensações, de épocas, de cultura, e sobretudo do crescimento gradual da revelação divina ao longo dos 66 livros. Então daqui se tira muita coisa, e sobretudo numa época em que as pessoas têm uma leitura muito superficial. A Bíblia é um livro que, para entendê-la, é preciso que nós encontremos o veio da revelação na pessoa de Jesus Cristo, uma vez que ela é um testemunho de Jesus. Ela não é o próprio Cristo, ela está aquém de Cristo, ela é apenas um meio, ela é apenas um instrumento. Inclusive essa semana eu ouvindo alguém falando acerca da Bíblia enquanto conjunto de livros, esse pastor dizia que a Bíblia perdeu a centralidade nos ritos da igreja, no seio da igreja, né? E eu até que compreendi o que ele quer dizer. Ele quer dizer que muitas outras coisas ocuparam o lugar das Escrituras, mas talvez não tenha sido bem colocado, porque a centralidade é Cristo. A centralidade é uma pessoa viva, que tem uma obra viva, real, que opera e acontece dentro dos homens, e não o livro em si mesmo. O livro é sempre um meio por meio do qual nós podemos conhecer um pouco mais acerca do Cristo de Deus que habita em nós, que é uma candeia em nós, que se revela dentro de nós, e que é o próprio poder de Deus, que é o Evangelho, operando em nós para a salvação. Então veja que Judas está preocupado com estes homens, indicando que eles estão infiltrados como rochas submersas, que não podem ser vistas e nem percebidas no meio da igreja. Mas é exatamente isso que eu estou colocando. São aquelas pessoas que têm o dom da palavra, são pessoas que estão liderando pela palavra. A liderança, ela acontece por meio da palavra enquanto discurso, não da palavra de Deus. Lógico que essa palavra deveria ser sempre a palavra de Deus nos lábios dos líderes, dos guias cristãos e, enfim, em geral. O problema é que Judas coloca que eles são como rochas de tropeço, submersas. Ele coloca submersas em vossas festas de fraternidade. E ele vai dizer que essas rochas estão nas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem nenhum recato. E aqui nós tocamos num ponto fundamental, porque se você ler literalmente o versículo 12, festas de fraternidade seriam as festas ágape. Judas aqui faz referência a um costume da igreja primitiva. Deixa eu me explicar para os irmãos primeiramente o que significa essa festa do amor, essa ceia do amor, para os irmãos poderem entender o contexto que Judas coloca. Vamos lá, me acompanhe no meu pensamento. Quando Cristo ele celebrou com seus discípulos a última Páscoa. Por que a última Páscoa? A primeira Páscoa está em Êxodo 12, quando ali o cordeiro foi imolado no dia 14 de Nisan, no Egito, quando Deus falou para imolar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque naquela noite Deus tiraria o povo de Israel do Egito. Ali foi a primeira Páscoa. Páscoa quer dizer libertação. O momento em que Deus, ou que o espírito da morte, melhor dizendo, ele passaria sobre todas as casas que tivesse aquele sangue. Nas casas que não tivesse o sangue, ele entraria e morreria ali o primogênito. Então Páscoa, passar por cima, implicando que aquela vida era salva e seriam eles tirados em libertação do Egito. Dali em diante, ordena-se pela lei de Moisés que todos os anos o povo de Israel, ou que sejam os hebreus, deveriam praticar a festa da Páscoa, como lembrança, como memorial do dia da sua libertação, ok? Então, essas festas aconteciam anualmente em toda a história do povo de Israel, e ela deveria acontecer enquanto uma festa no meio do povo de Israel, até a chegada do Cristo, sobretudo por ocasião da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por qual motivo? Porque aquele cordeiro era uma representação
simbólica do verdadeiro Cordeiro de Deus. Conforme João Batista, ao receber Cristo entrando nas águas do Jordão, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo ali se tornava o antítipo, que é o cordeiro em realidade do tipo, que era aquele cordeiro pascal. Paulo vai dizer, salvo engano, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado por nós. Então, quando Cristo, antes de ir à cruz, ele come com os discípulos a última Páscoa. Última porque a partir dali não haveria mais a festa da Páscoa. Haveria o Cristo de Deus enquanto a realidade anunciada pela Páscoa. Por isso que vocês vão ler em Mateus capítulo 26, quando dizem assim, que eles se reuniram para comer a Páscoa. E o versículo 26 do capítulo 26 de Mateus diz assim: enquanto comiam. Vocês conhecem bem esse texto, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Então vejam que enquanto Cristo comia a ceia da Páscoa com os seus discípulos, essa ceia, como o próprio nome indica, era um jantar. Ceia é jantar, não é outra coisa. Inclusive, indevidamente chamam o partir do pão de ceia do Senhor. Não a ceia do Senhor, a jantar ou o partir do pão, são duas coisas distintas. Então é dito em Mateus 26, enquanto comiam o quê? Comiam a Páscoa. Enquanto comiam a ceia pascal, Jesus toma o pão e ele estabelece ali, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, comei dele todos. Em seguida, tomando um cálice, tendo dado graças, disse: este é o cálice da nova aliança, é o cálice do meu sangue derramado a favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o que eu quero que os irmãos entendam? Que no momento em que se comia a ceia pascal, Jesus estabelece um outro memorial, que é o memorial da sua morte e da sua morte, que é o partir do pão. Então, deve-se enxergar categoricamente em Mateus 26 e nos outros evangelhos que tem o texto correlato a este, que aqui nós temos a festa da Páscoa, é uma ceia que se encerra ali, mas que se instaura o partir do pão enquanto memorial da morte de Cristo para a igreja no Novo Testamento. Se alguém que está me ouvindo neste momento tiver dúvida, ou se alguém aqui também tiver dúvida acerca dessa distinção, podem me procurar, que eu tenho um texto escrito acerca do partir do pão. É um tratado à igreja acerca do partir do pão, que eu escrevi exatamente para resolver alguns problemas. Por quê? Porque existem algumas pessoas no tempo presente, algumas pessoas, poderíamos colocar, um tanto equivocadas e um tanto em busca de criar situações de adversidade no seio da igreja, que dizem que não se deve praticar o partir do pão. E eu claramente falo: quem sou eu para retirar da igreja algo que foi estabelecido por Cristo e praticado pelos apóstolos, né? Eles vão dizer: não, pastor, mas é porque partir do pão é almoçar na casa uns dos outros. Quando você chama alguém para sua casa e alguém come, ou você divide o almoço com alguém, isso é o partir do pão. E aí eles vão basear em quê? Basear no fato de que na última Páscoa, quando Cristo estabelece o partir do pão, eles estavam comendo a ceia. Mas são duas coisas aqui. Ele estabelece o partir do pão enquanto comiam a ceia da Páscoa. Não era um jantar qualquer, era um jantar simbólico, que começou em Êxodo 12. E o problema é que essas pessoas não somente não percebem tal distinção, como eles também acabam se enganando quanto ao próprio sentido do que se diz partir do pão. Não é repartir o pão, é o partir do pão, não é o repartir o pão. São duas coisas que no Novo Testamento são claramente distintas e se apresentam separadas umas das outras. Então vocês compreendem que há duas situações:
há a última ceia pascal e há o partir do pão apresentado. Enquanto comia, Cristo apresenta o pão e o vinho e diz: fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que vocês fizerem este memorial, vocês anunciarão a minha morte até que eu venha. Esse até é o limite. Até quando devemos nós proclamar a morte do Senhor? Até que Ele venha. E nós o fazemos, conforme o Cristo ensina, mediante este momento. Alguém pode dizer: pastor, mas muito me admira você que prega a realidade de todas as coisas, você que prega, vivemos num tempo da realidade, que devemos sair dos ritos das coisas. E eu concordo com vocês. O grande problema é que o partir do pão não é um rito. Quem fez do partir do pão um rito foi a igreja romana, que deu ao partir do pão o caráter ou o status de, de sacramento. Foram eles que disseram que aquele pão tem um valor espiritual em si mesmo. Não fomos nós. E não somente a igreja romana, mas também os que vieram depois, continuaram dando ao partir do pão um sentido em si mesmo. E o detalhe: o partir do pão não pode ser uma sombra nem uma figura, porque não anuncia algo que irá acontecer, mas simplesmente fala daquilo que Cristo realizou. É lógico que o partir do pão tem um significado muito mais profundo do que o que estou dizendo aqui agora, né? Paulo vai desenvolver esse assunto em 1 Coríntios capítulo 10 e capítulo 11. Mas o fato é que nós não temos o partir do pão enquanto um ritual, nem enquanto sacramento. Vocês terem uma ideia, a confusão é tão grande que os que entendem o partir do pão enquanto sacramento, eles têm uma série de coisas interessantes. A igreja católica romana considera que o pãozinho, aquela hóstia, uma vez abençoada pelo sacerdote, ou conforme eles dizem, sacerdote, né? Ou pelo padre, aquela hóstia se transforma no corpo, alma, sangue e divindade de Cristo. Por isso que eles falam, tem até o dia nacional Corpus, não é? O que é o corpo de Cristo. Então eles acham que ali, a partir de então, agora é o próprio Cristo. Eles adoram a hóstia consagrada. Eles agora, inclusive o padre, depois que ele quebra, a hóstia do padre é um pouco maior do que a que os fiéis recebem. Ele quebra no formato de uma cruz, né? Ali acima do cálice. Ele come e depois ele esfrega os dedos assim. Podem observar toda vez, porque vai que ficou um farelinho de Jesus aqui na mão dele. E esse farelinho pode ser o olho, pode ser um pé, uma orelha. Então, para que não se perca nada, então ele faz assim para cair dentro do vinho e ele tomar. Inclusive, muitos católicos antigamente, acredito que hoje deve ter uma meia dúzia que ainda pensa assim, diz que não podia morder a hóstia, porque senão sangrava. E quem é que tinha coragem de morder? Então todo mundo colocava na língua para poder dissolver, né? E a hóstia consagrada que sobra na missa é colocada dentro do chamado Santo Sacrário, que é um túmulo. Então eles sepultam a Cristo. Eles transformam, entre aspas, o pãozinho no próprio Cristo, matam o Cristo, comem o Cristo morto e o que sobra sepulta, para na missa seguinte continuar a distribuir. Aí vem os evangélicos, né? Os cristãos ou reformados, no mesmo rito. Pensa numa dificuldade dos crentes, quando no partir do pão, o que eles chamam indevidamente de ceia do Senhor, sobra pão. Aí vem a discussão, o que faz? Enterra. Uns enterram, porque confere ao elemento um poder em si mesmo, né? Então os irmãos aqui estão dizendo, para quem está em casa, a irmã Sandra falando que de onde ela veio, os irmãos enterravam o pão que sobrava, porque não pode fazer outra coisa, né? E o Pedro está dizendo que de onde ele veio, o pai dele era pastor, eles queimavam os elementos e pegavam a cinza depois e enterravam, sepultavam as cinzas. Mas tudo isso demonstra o quê? Demonstra que há uma espécie aqui eles delegam, ou eles conferem, melhor dizendo, a esses elementos alguma coisa sobrenatural. Isso é um rito.
Nós não pensamos assim. Nós entendemos tão somente que o pão, ele tem uma representação, e que se não for compreendido aquilo no coração, e se não for verdadeiro o seu sentido no coração, você pode comer uma padaria inteira e tomar um barril inteiro de vinho, que não vai acontecer nada com você. Mas ocorre, olhem para mim, que quando a igreja primitiva, nós estamos entrando agora para o texto de Judas, versículo 12, quando ela passou a praticar, portanto, o partir do pão, os primeiros irmãos, as primeiras comunidades, o que eles fizeram? Porque Jesus estabeleceu o partir do pão durante a ceia pascal, entende? Enquanto comia, a igreja primitiva passou a realizar o partir do pão, primeiramente à noite, porque é ceia, não tem ceia meio-dia, nem ceia de manhã. Olha o entendimento. Eles faziam à noite, né? Na noite em que foi traído, tomou o pão. Entenderam? Faziam à noite. E faziam também uma ceia juntamente. Era como se fosse talvez para fazer ali o cenário mais próximo do primeiro partir do pão, que ocorreu durante a ceia pascal. Então, enquanto eles comiam aquela ceia, que não era a ceia pascal, eles faziam o partir do pão. E porque não era a ceia pascal, a igreja primitiva tinha plena consciência que a última Páscoa foi quando Cristo comeu, daí Cristo se tornou o próprio Cordeiro Pascal. Eles chamavam essa refeição, essa ceia, de a festa do amor, a ceia ágape, a ceia do amor. Se vocês lerem 1 Coríntios, capítulo 17, os irmãos vão ver claramente que havia ali sim uma ceia, mas não é nem a ceia, não é a ceia pascal, e nem é a ceia no sentido de que é uma instituição divina, é apenas a reconstituição do contexto original, onde ou em que eles então partiam o pão naquele momento. Só que imagine agora que essa ceia do amor, olha o nome, ceia do amor. Como não deveria ser a ceia do amor? Se é a ceia do amor, ceia ágape, essa ceia, este momento, tem que ser um momento de comunhão, tem que ser um momento de amor, tem que ser um momento de acolhimento, sim ou não? Tem que ser um momento de generosidade, tem que ser um momento de expressão, de afeto, de carinho, de receptividade, porque é a ceia do amor. Me recordo agora de um pastor, há muitos anos eu ouvi uma pregação, nem me lembro agora exatamente qual foi o pastor, qual foi a pregação, mas diz que, eu ouvindo essa mensagem, ele contou um caso de um certo pastor, que ele chegou numa comunidade, então ele era um pastor novo numa comunidade, né? Pastor novo chegou naquela igreja, ele queria dar uma boa impressão, sabe como é que a pessoa acabou de chegar, vai agora cuidar de um rebanho ali, que já havia, o pastor anterior havia saído, veio um novo pastor, e era final de ano, ele falou assim: bem pessoal, vamos fazer aqui a festa do amor, final de ano, né? E como é que vai ser a festa do amor? Cada um vai trazer alguma coisa de casa, alguma coisa, você pode trazer uma roupa, você pode trazer um móvel, alguma coisa que sirva para a nossa comunidade pobre, né? Nós temos aqui toda uma comunidade de pessoas que não congregam conosco, vizinhos. Nós vamos trazer então essas coisas, vamos doar, fazer uma ação de generosidade, final de ano. E diz então a história que num dado momento, no dia aprazado, cada um trouxe uma coisa, e fizeram uma ruma de coisa. Quando o pastor chegou, que foi olhar as dádivas, né, que eles haviam trazido, disse que havia uma camisa de seda. Foram passar a camisa de seda, o ferro estava muito quente, fez aquela marca, aquela queimadura bem na frente assim, de modo que não dava para usar aquela camiseta. Olhou para o lado, tinha um ventilador sem a hélice, né? Então daí vocês tiram o tipo de coisa que levaram, né? As pessoas aproveitaram para levar aquilo que não lhes servia e não prestava para nada, no sentido de que às vezes as pessoas dão ao outro aquilo que não lhes serve, né? Lógico, às vezes você pode dar alguma coisa para alguém que não lhe serve, no sentido, por exemplo, eu vou dar uma camisa, eu comprei e eu engordei, não me serve, eu posso doar desde que ela tenha condições de uso, não é? Mas no geral nós devemos dar algo que nos serve,
Isso é compartilhar. Isso é generosidade. Quando você fala, isso me serve, mas também serve para o outro. Eu tenho dois, eu posso compartilhar, eu posso dividir, né, com o outro. Quando o pastor então viu um tanto de coisas imprestáveis, ele falou: irmãos, essa festa é a festa do amor. E eu não estou vendo amor nenhum aqui, não estou vendo maldade, porque dá para alguém um ventilador sem hélice, isso é brincadeira. Quem foi que trouxe esse ventilador sem a hélice? Será que a pessoa que trouxe levantou a mão? O que vocês acham? Nem, ficou lá caladinho, não falou nada. E quem trouxe essa camisa de seda queimada a ferro? Ele se apresentou? Ninguém se apresentou. No final, ninguém, entre aspas, tinha trazido nada, porque ninguém quis se manifestar, porque tinha vergonha de falar o que trouxe. Aí o pastor disse: bem, como ninguém trouxe nada aqui, deve ter sido o diabo que trouxe. Se ninguém trouxe, deve ter sido o diabo. Então, para nós envergonharmos o diabo, nós vamos levar tudo para fora, vamos queimar uma grande fogueira. Quando a gente queimar, estaremos envergonhando o diabo. Bem, eu contei essa história que um outro pastor e pregador contou, não me recordo exatamente quem nem quando, mas me veio à memória por causa da ideia da festa do amor, né? Então, imagine vocês que quando a igreja primitiva fazia a chamada a ceia ágape, o que deveria haver? Muita generosidade, muita comunhão, muito amor, sim ou não? Mas Paulo fala de algo que acontecia na igreja de Corinto, e eu quero que vocês leiam comigo, para vocês entenderem esta festa e o seu significado mais profundo. Aí vocês vão entender exatamente o que Jesus está dizendo aqui na sua epístola. 1 aos Coríntios, capítulo 17, ou melhor, capítulo 11, a partir do versículo 17. Duas questões que são importantes falar antes de lermos o texto. A primeira é que geralmente as pessoas que leem o texto acerca do partir do pão ou da ceia do Senhor, eles começam a ler a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor, perfeito? Enquanto que o texto, o assunto começa no versículo 17. Se você negligencia os versículos que dão origem ao assunto, como é que você pode entender o assunto tomando-o pela metade? Até porque o versículo 23 começa, por quê? Porque está explicando algo que foi dito, sim ou não? Então temos que começar do versículo no versículo 17. E a segunda coisa importante a ser dita é esse título que tem aí no versículo 17: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Esse título não existe nos manuscritos originais. Quando Paulo escreveu esta epístola ou qualquer outra, não havia nem títulos dividindo as partes da epístola, nem capítulos, nem versículos, porque se trata de uma carta. Quando você escreve uma carta, você vai colocando títulos em cada parágrafo? Não, é uma carta, ela começa e ela termina. Então essa divisão é uma questão de edição, é uma questão editorial. Então não podemos levar muito a sério essas questões editoriais, porque não fazem parte do texto paulino, do texto apostólico. Ok? Versículo 17 então: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, nisto que direi agora. Nisso, com S seria o que eu havia dito. Nisto é o que eu direi daqui para frente. Nisto que direi, porém, ou nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, o que eu vou falar agora para vocês não é digno de louvor. Então deve haver uma reprovação. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Imagina vocês, quando nós nos reunimos, não tem que ser para melhor e não para pior. Eu entendo que nunca podemos nos reunir para pior. Algumas pessoas falam assim: pastor, o que eu faço? Eu moro numa cidade tal, e eu vou congregar onde? Como? Depois que eu ouvi a sua ministração, encontrei o Devap no YouTube, e eu ouvi várias ministrações, eu não tenho condições mais de congregar em lugar algum. Bem, primeiro ponto, eu quero que os irmãos entendam: o nosso ministério não visa gerar nenhum tipo de animosidade e nem adversidade em nenhuma congregação. Nós pregamos a verdade revelada nas Escrituras,
O intuito é a libertação do homem. Sabemos que acaba gerando uma certa guerra, um certo conflito, porque há inúmeras e milhares de congregações que não têm compromisso com a verdade de Deus. E muitos sabem disso, mas não interessam a eles. Eles não querem. E aí muitos acabam ficando sem o que fazer. Alguns falam: pastor, eu não tenho mais como congregar, o que eu faço? Então, quando me perguntam, eu costumo dizer e citar esse texto: olha, se você não tem condições, porque você alcançou um entendimento e uma consciência de congregar com os irmãos na sua cidade, no sentido de você amar os irmãos, entender a dificuldade dos irmãos e ser uma ajuda para os irmãos, se você não tem essas condições, porque o grupo caminha num sentido totalmente inverso, se você sai de lá aborrecido, machucado, machuca o outro, ou seja, se você não se reúne para melhor, então não é bom que se reúna em lugar nenhum, nem aqui no Devap. Se a pessoa se reúne no Devap para pior, porque ela não vem pela palavra, ela não vem pelos irmãos, ela não vem pela verdade, mas ela vem por motivos mesquinhos, motivos pessoais, motivos perversos, isso é ruim. A reunião da igreja tem que ser algo maravilhoso, tem que ser algo para edificação, tem que nos acrescentar algo, tem que nos melhorar. É lógico que às vezes a pessoa não consegue se reunir para melhor em razão do seu egoísmo. A pessoa tem alguns problemas e não está disposta a tratar o coração. Nesse caso é muito complicado. Agora, se você pode e é capaz de se reunir para melhor, devemos nos reunir. A igreja, ela é boa quando ela promove uma reunião para o nosso melhoramento. Aí sim, ela é super válida. Nós não podemos nos reunir para discutir, para brigar, para nos ofender, para falar mal uns dos outros, para olhar a roupa do outro, para falar do comportamento do outro, para falar de alguma coisa. Não, toda nossa reunião deve ser para construir algo de Deus em nós. Então Paulo diz no 17 que ele não podia louvar os coríntios, porque no que tange a esta reunião específica, eles não se ajuntavam para melhor, e sim para pior. E ele passa a explicar no 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Os irmãos de Corinto estavam reunindo, e eles tinham divisões no coração, eles haviam estratificado a igreja. Igreja não pode ter estratificação. Os irmãos imaginem, uma vez eu fui convidado para pregar num dado lugar, e preguei, ministrei a palavra numa congregação, num ministério que não é o nosso. Eu recebi o convite, gentilmente fui. Quando acabou a reunião, eu estava com alguns irmãos daqui que me acompanhavam sempre quando eu ia, e aí os líderes, o pastor falou assim: olha, vamos servir um jantar para a igreja agora. Que maravilha. Aí, bonito, né? Um jantar, uma coisa. Aí logo nos chamaram para um canto, nos levaram para uma sala no andar superior, de onde nós podíamos ver a nave lá embaixo, de toda a congregação. Aqui em cima tinha uma mesa grande, com os pratos brancos, talheres de prata bonito, tudo muito organizado, tinha lagarto recheado, tinha arroz, tinha tanta coisa gostosa. E lá embaixo os irmãos com aqueles pratinhos de bolo de aniversário, de plástico, se você pegar na ponta e colocar, cai. Só pode segurar se for assim, não é? Vocês entendem o que eu estou falando? E servindo a eles lá embaixo uma galinhada, e aqui em cima uma comida maravilhosa. Logo eu estranhei, o que está acontecendo? Mas o espanto maior foi quando eu fiquei sabendo que lá embaixo os irmãos pagavam pela galinhada, e aqui em cima os pastores todos e as pastoras, pastores e pastoras, de salto alto andando e comendo aqueles pratos, mas como é lindo. Eu fiquei vendo aquela situação e pensando: não pode acontecer isso no meio do povo de Deus, não deve acontecer. Isso é contra o espírito de corpo, é contra o espírito de comunidade. Comunidade quer dizer comum. Aquilo que é para mim é para vocês, o que é para vocês é para mim. Mas isso existe, isso acontece. Paulo está dizendo aqui, olha, ele tinha informação de que havia divisão entre os irmãos quando eles se reuniam na igreja.
eles se reuniam e agora havia um problema, e ele passa a explicar o problema. Versículo 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E aqui ele dá uma palavra muito forte. Primeiro ele reprova, há um problema. Vocês, quando se reúnem para pior, porque existe divisão no meio de vocês. Aí Paulo fala, mas é possível tirar algum proveito disso, daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Ele diz, havendo divisão no meio da igreja. Alguém já participou de alguma comunidade em que houve divisão no seio da comunidade? Já participou? Como não, né? Agora, Paulo diz, é interessante, até é importante. Ele fala, até mesmo importa, no sentido de que é necessário que aconteça tais divisões, para que os aprovados sejam mostrados, revelados, né? Como diz, se tornem conhecidos. Ou seja, quem é a pessoa que, estando no meio de uma comunidade em que ocorre uma dada divisão, e essa pessoa, ela é simples no sentido de ter atenção ao que está acontecendo, de ter uma percepção espiritual e de encarar o problema com oração, com humildade, e não se permitir ser envolvido por nenhum espírito faccioso. E agora a pessoa vence aquela etapa e se manifesta enquanto um aprovado. Ou seja, nós precisamos ser aprovados. Entenda, escute com o coração, toda e qualquer divisão é maligna. Não existe divisão positiva. Toda divisão. A obra de Cristo Jesus, pensem vocês, é a obra de redenção, não é? Não é o inverso da queda de Lúcifer, sim ou não? O que foi a queda de Lúcifer? Não foi o rompimento? Não foi quando alguém se levantou e levou consigo uma terça parte, rompendo no reino de Deus ali? E o que é a obra de redenção? Senão o inverso dessa obra de divisão, essa obra diabólica. O termo diabo, diabolos, diabólico, quer dizer aquilo que separa, que cria um rompimento, uma separação. Olha a obra de Cristo. Para Ele redimir, Ele teve que se associar. O verbo se faz carne. Ele se associa, se fazendo criatura. Ele se une à criação. Você vê que é sempre uma obra de unir, de reunir. E não somente isso, mas Ele viveu a vida humana, operou todo o seu ministério, morreu na cruz com um fim. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Com o fim de reconciliar consigo o mundo. Portanto, preste atenção, toda divisão é diabólica, toda reconciliação é divina. Agora veja como o diabo é sujo. Temos que ter o discernimento, temos que ter. Muitos causam divisão em nome de Deus, em nome do Evangelho. Aí todos aplaudem. Olha, aquele grupinho ali dividiu em nome de Deus, em nome da santidade, em nome do Evangelho. As pessoas aplaudem a divisão. Aí de repente tem um grupo que está pregando a inclusão, está pregando a união, está pregando que não podemos deixar ninguém de fora, que todos são recebidos, que todos são aceitos, que o Senhor Jesus morreu por todos, que Ele efetuou uma obra de redenção, não somente por nós, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aí vamos falar, olha aí, está vendo? Ecumenismo. Vão acusar. As pessoas acusam o acolhimento, aplaudem a divisão. Olha a inversão. Inclusive, vocês viram aqui na entrada do nosso local, esse painelzinho que colocamos. Não sei se os irmãos todos entenderam a mensagem, mas como é uma mensagem que está implícita, né? Não está explícita, e também porque alguns irmãos já me procuraram perguntando o significado, domingo que vem, não perca, agora domingo próximo, vou ministrar acerca desse tema, né? A obra sacerdotal de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Uma mensagem das mais lindas das Escrituras, tá bom? Não deixe de vir, porque será uma grande bênção.
Mas veja, então Paulo diz que importa que essas divisões aconteçam. Ele não quer dizer que deve acontecer. Primeiro ele reprova porque havia tal divisão, mas ele diz que há alguma coisa boa a se extrair das coisas negativas, que é a manifestação dos aprovados diante dessas circunstâncias negativas. Versículo 19 diz: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está dizendo, não é a ceia ágape que comeis, não é a ceia do amor que comeis. Vocês chamam isso de ceia do amor? Cada um trazia uma panela. Seria como se fosse uma festa americana, como se diz hoje, né? O Aldair trazia uma macarronada, daquelas boas. A irmã Silvia trazia, o que mais? Frango ao molho, que maravilha, hein? A irmã Sandra trazia o que, irmã Sandra? Costela com mandioca, é comigo mesmo. Pedrão ia trazer o que, Pedrão? Churrasco. Muito bem. E o Cadmo ia trazer o quê? Uma paca. Paca ao leite de coco. Tá bom, tudo bem. A irmã Emico traria o que, irmã Emico? Sushi. Mas vocês entenderam? A gente podia fazer isso um dia aqui, não podia também fazer? Seria bom? Vocês querem fazer? Vamos marcar. Não, a paca é melhor deixar quieto, porque não está muito regulamentado essas questões, não. Traga galinha caipira, você quer trazer uma comida mais exótica? Traga uma coisa. Tá bom? Bem, de todo modo, queridos, imaginem só que os irmãos iam levando as comidas para aquele jantar. Cada um levava um prato diferente. Levavam também vinho. O vinho mesmo, vinho. Não é suco de uva, não. Levavam vinho, né? O texto vai dizer que é vinho. E a reprovação de Paulo não é porque levavam vinho, mas como eles tomavam o vinho. Os irmãos verão daqui a pouco. O fato é que o vinho fazia parte da gastronomia daquele tempo, daquelas pessoas, daqueles lugares. Então eles levavam cada um a sua comida. O que era preciso fazer? Ora, colocar numa mesa muito grande, aguardar que todos chegassem, e agora vamos os banquetear. Vamos sentar, a irmã Sandra trouxe com mandioca, mas ela vai comer a macarronada que o irmão Aldair trouxe, né? E ele vai comer um pouco da costela. É esse compartilhar. Os irmãos sabem que a mesa é o lugar de maior unidade e comunhão. Coisa bonita é quando as pessoas estão à mesa e ali está o mantimento. Você come do mesmo alimento que o outro come. Isso é uma coisa comum. Isso é manifestação de aproximação, de amor, de comunhão. Sim ou não, pessoal? Todos pegando ali um pedaço, um pouco. Enfim, veja o que acontecia. Versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia ágape que comeis, ou aqui chama ceia do Senhor, que comeis, porque ao comerdes, o que acontecia? Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ora, se cada um vai comer a sua própria ceia, por que nós nos reunimos aqui? Se você vai comer a sua própria, nós não precisamos de um lugar comum para comer, precisamos de uma refeição comum, e não de um lugar comum. Nós não estamos indo para um restaurante. O restaurante é um ambiente comum, onde cada um pede o seu prato. Aqui não, era um compartilhar, deveria ser uma coisa saudável, mas aí diz que cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia. Alguém pode falar, mas aí, qual o problema disso? O problema é que não é que cada um exatamente tomava a sua própria ceia. Lógico que já descaracteriza a reunião. O problema é o que fazer com aqueles que não tinham prato para levar. Tem aqueles que não têm prato? Tem. Tem aqueles que trouxe um miojo e estava com vontade de comer o sushi. Nunca comeu, eu queria tanto comer aquilo, mas não sobrou, porque a irmã Emico
mais ou menos, tá? Ela comeu antecipadamente a sua própria ceia. O irmão ficou só olhando, com a vontade de comer o sushi, mas as viúvas, o que fazer? Os órfãos. Talvez nós não entendamos bem isso hoje em dia. Me parece que as condições estão bem melhores hoje, certo? As condições estão bem melhores. Mas se você pensar, sempre vai ter alguém no horário do almoço que está lá na rua que não tem o que comer. Não tem essa pessoa? Não tem. Mas as pessoas são geralmente esquecidas, nós nem nos lembramos disso, né? Na igreja, no geral, grosso modo, diríamos que não temos tanto problema desse. Talvez possa até haver. Pode ser que alguém não tenha. De fato, e se alguém sabe, tem que nos trazer o conhecimento. Não pode ter um espírito divisivo. A igreja não cuida dos irmãos. Mas por que não cuida? Não, o irmão não tem o que comer, mas eu não tenho ainda o espírito de adivinhação. Eu preciso que você fale, irmãos, o fulano, vamos ajudar, está precisando de alimento. Aí sim, se nós não estendermos a mão, seria um problema. Mas precisamos que os irmãos tragam esse conhecimento. Mas cuidado para que você não seja apenas o anjo Gabriel, levando ao conhecimento da liderança os problemas. Uma vez eu estava na minha casa, alguém me mandou uma mensagem: preciso falar urgente com você. Aí a pessoa, o que foi? Não, tem uma pessoa que está na babai que não tem o que comer. Aí eu lembrei da igreja e tal. Falei, não, calma, a igreja pode até ajudar, mas Deus colocou ela no seu caminho. Não é? Você vai procurar a igreja, você tem que socorrer a pessoa. Socorre. E é lógico que se você não podendo socorrer sempre, vamos ter mais pessoas para socorrer. Mas o momento agora é seu, Deus te deu a graça, né? Não podemos ser aqueles que somente ficam atrás de problemas e de situações difíceis para colocar no ombro de uma pessoa ou duas. Nós temos que ser os servos que atendem. E se porventura você não está na condição de atender, busque quem possa atender, inclusive a liderança da igreja. O que nós não podemos fazer é ver situações e ao invés de trazermos a comunhão, ficarmos falando mal. Há pessoas que falam mal da igreja. Já ouviram falar mal da igreja? Porque a igreja não faz isso, não faz aquilo outro. Às vezes a pessoa nem está sabendo da situação. E lembrando que os pastores, eles não têm a função exclusiva de cuidar e apacentar. A função do cuidado é de todos os sacerdotes, a não ser que você não seja um sacerdote. Mas se nós somos um reino de sacerdotes, você deve ser um sacerdote, e como tal, você deve servir a Deus e aos homens. Mas imagine aqui o que o apóstolo Paulo diz, versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Havia na igreja irmãos que iam e não tinham o que levar, e cada um comia a sua própria ceia, e logo a gente se fazia ali um grupinho dos irmãos mais próximos, talvez os mais ricos, né? E ali fazia o banquete ali a 4, 5 famílias, e talvez os pobres, porque eram rejeitados, ficavam também reunidos, sem nada para comer, e os irmãos não estavam nem para nada, ia comendo de todo jeito, toda hora. Agora imagine só nesse contexto, daqui a pouquinho ia alguém, pegava o pão, irmãos, como Jesus disse, enquanto comiam, tomando pão, irmãos, esse pão, aqui é o partir do pão, o que ele significa? Ele tem vários significados. Um dos significados muito importantes é o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Os irmãos podem olhar depois de 17, né? Quando Paulo diz assim que nós, embora muitos, nós somos 200, somos 300, pode ser 50, depende do tamanho da comunidade. Nós, embora muitos, somos apenas um pão. Aquele pão, ele representa a unidade. Por que ele representa a unidade? Ora, porque um pão, ele é um produto final de um processo, a partir de vários grãos, cada um de nós um grão de trigo, e esses vários grãos moídos se tornam uma farinha. Tem como você chegar numa fina farinha, numa farinha fina, e identificar quem é o grão tal e o grão beltrano, o grão cicrano, grão... Tem como?
porque está tudo misturado, se tornou um só. Agora se faz uma massa, se torna um pão só. O pão do partir do pão, ele implica a nossa unidade, e unidade não é estar no mesmo lugar. Unidade é exatamente unidade de alma, de espírito, de coração, de propósito. Nós temos que tratar com o nosso coração, porque nós temos muitas divergências, mas as divergências não podem ser motivos de divisão. A igreja tem que ter um mínimo de sentido único, todos os corações alinhados. Temos um propósito, temos uma razão, temos uma fé, tem que estabelecer essa unidade. Quando, portanto, alguém come daquele pãozinho, do partir do pão, ele está dizendo, é uma maneira de você falar: eu estou comendo do mesmo pão que o Almir está comendo, porque nós somos um só. Você proclama a unidade. Aquele pão significa, se você come aquele pão e você não tem unidade, você está comendo juízo, porque você está agindo fora da realidade espiritual que aquele momento implica. Você está com um fingimento. É como que Paulo dissesse: não seja fingido, não seja perverso, não seja mau. O que Paulo, no meu tempo é muito curto para explorar todo o texto, mas quando Paulo diz, aquele que come do pão indignamente, olha o que disseram: o fulano não pode comer porque ele deve ter algum pecado. Olha, quem é que não tem pecado? Quem é que não tem pecado? Eu pergunto, o partir do pão, se anuncia a morte do Senhor, é uma mesa de redenção, ou implica, simboliza, representa, é uma mesa de reconciliação, em torno da qual os pecadores se reúnem. Não é uma mesa de acusação, não é uma mesa de exclusividade, só vocês podem, os outros não podem. Mas Paulo diz, comer o pão indignamente. Sim, comer indignamente é você comer o pão da unidade, dizendo, sou um com os irmãos, e agir de modo contrário a esta unidade. Ou seja, se eu digo que sou um com os irmãos, no ato do partir do pão, que é o que ele simboliza, um dos significados, isso tem que ser verdade no meu coração. Do contrário, eu deveria dizer, não sou um com vocês, eu não gosto de vocês, vocês são um bando de... aí fala qualquer coisa, vocês não prestam, eu não gosto do irmão Paulo, eu odeio, eu aborreço, eu tenho ojeriza, eu não como desse pão que eu não sou um com ele. Seria mais honesto, seria mais sincero. Agora, vem aqui com aquela carinha rosa, aquela carinha de anjo, com medo do pãozinho, mentiroso, mentindo. Aí você está comendo o quê? Juízo. Deus está vendo que você é falso, dissimulador. Me entenda, eu estou falando bastante recurso, entender a profundidade da coisa. Temos que ter cuidado com essas coisas. O que Paulo está dizendo aqui é como você diz ter unidade, mas na hora da unidade você rompe com os irmãos, você divide com os irmãos. Olha o versículo 21. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, imagina uma pessoa comia muito e bebia muito, e o outro queria só um copinho de vinho, só queria um copinho, só para esquentar a orelha. Eles estão na festa do amor ágape, ou melhor, nas festas da ceia ágape. Eles estão lá no meio. Esses aqui, eles não amavam os irmãos, eles não amavam a igreja, eles não amavam a comunhão, eles têm outros propósitos, banqueteando-se juntos sem nenhum recato, ou seja, com cara de pau. Cara de pau.
nem para não ir para a reunião do Partido do Pão, ou que fosse da Ceia do Amor, mas não, estava lá, aquela carinha, fingindo, abraçando os irmãos, mas só Deus sabe o intuito, só Deus sabe o propósito. E olha o que diz agora, hein? Pastores que a si mesmos se apacentam, querem para si. Eles não estão preocupados em cuidar do outro, em ajudar o outro, em socorrer o outro, em compartilhar com o outro. Eles querem para si. Eles estão preocupados consigo mesmos. Eles não têm nenhum compromisso com o rebanho de Deus. Eles só querem para si. São os seus propósitos. Nuvens sem água. É até uma contradição. Nuvem sem água. Sabe a nuvem, quando você vê aquela nuvem, vai chover, vai regar a terra, vai abençoar a terra, mas não cai água nenhuma. Só tem aparência de abençoador, mas não abençoa. Só tem jeito, não tem vida para suprir a terra, para nutrir a terra, para nutrir as plantas. Não tem doação de si mesmo, até porque chuva e nuvem é a doação de si mesma. Se não, é a doação de si mesma, no caso da nuvem. Mas é colocado nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Ora está aqui, ora está ali, está do outro lado, está em todo lugar e não está em lugar nenhum, mas não tem nada para dar. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, não tem fruto. Não tem o fruto. Deus me deu uma palavra essa semana não, vindo para cá hoje, eu orando no caminho para cá, e o Senhor me deu uma palavra sobre os frutos. Eu vou ministrar logo, só vou organizar direitinho, e uma palavra maravilhosa. Pensa uma coisa gloriosa. Nós temos que pensar na questão do fruto, porque na figura, né, da videira, nós, enquanto ramos, temos que produzir frutos. A nossa vida humana só tem sentido se produzirmos frutos. A parábola de João 15 é muito clara. Se o ramo não dá fruto, para que serve? Tem que cortar e lançar fora. Então, muitos querem ser ramo só para ser vara nas costas dos outros, né? Para bater, açoitar. Não querem ser ramo para produzir frutos, porque o ramo que produz fruto, ele produz para doação. Quanto nós temos que corrigir o nosso viver, o nosso pensar, o nosso congregar, os nossos relacionamentos. O Evangelho nos ensina tudo isso. Aqui fala desses homens que são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Às vezes eu estou pensando essa tarde sobre duplamente mortas, desarraigadas. Como poderia ser? Li um comentário, li outro, não encontrei nada que explicasse duplamente mortas, mas me veio à mente a ideia de uma árvore, que às vezes ela está morta ali, né? Foi decepada, ficou toco, mas porque ela tem uma raiz ainda, ela começa a brotar eventualmente e volta a nascer, né? Aí lá em capítulo 14 de Jó, tem um texto muito bonito que fala que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, tão logo vem somente o cheiro de águas, ela torna a dar o seu rebento e a crescer. Ou seja, há alguns que ainda têm esperança de renovo, mas duplamente morta, que ela foi morta, foi cortada, mas como também foi arrancada a sua raiz, para esses não há esperança. É lógico que não está para mim dizer quem tem ou quem não tem esperança. Eu prefiro dizer que para todos tem esperança. Pelo menos que seja o nosso desejo, que haja esperança para muitos, né? Mas o Senhor sabe que talvez não haja esperança, não porque Deus tenha privado alguém da esperança, mas a questão da esperança, a questão da possibilidade de se renovar, está no próprio coração humano. Deus não vai dizer, ó, a partir de hoje você não tem mais, eu tiro a sua esperança, eu não te dou mais. Não há da parte de Deus esse coração, né? Certamente duplamente morta, desarraigada, arrancada pela raiz, trata daquele coração que chegou a um nível de decadência
de inverdade, de mentira, de engano tão grande, que esse coração se tornou um coração impossível de ser renovado ao arrependimento. Mas as coisas pertencem ao Senhor, tá bom? Bem, temos que parar por aqui hoje. Semana que vem daremos continuidade falando das características destes homens maus e perversos que com dissimulação se infiltram no seio da igreja para fazer a igreja tropeçar, tá bom? Glória a Deus.